Agora, nós vamos compartilhar a palavra de Deus, é a nossa reflexão aqui de todas as manhãs, e eu quero compartilhar o texto de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós temos compartilhado, eu comecei na semana passada, mas nós não conseguimos terminar, e aí eu quero retornar com esse tema essa semana, que é sobre os 5 fundamentos da Reforma Protestante. Nós falamos o primeiro fundamento, que foi a respeito somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Esse foi um fundamento da Reforma Protestante. Quando você ouve essa expressão 5 solas, é porque foram fundamentos que nortearam aí a Reforma Protestante, que foi, depois do Pentecostes, foi o movimento que mais marcou, mais fortaleceu a vida do cristianismo. Foi um dos acontecimentos mais importantes depois do Pentecostes, para mim, para você, que é evangélico, que é protestante, que a nossa fé é firmada na palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um segundo fundamento, que é somente Cristo. O primeiro fundamento foi somente a palavra, somente a Bíblia. E o segundo fundamento foi somente Cristo. Lutero, bem como vários reformadores, eles estavam assustados com a tamanha idolatria que se veneravam no seu tempo, que a igreja na época venerava. E por isso que Lutero vai reafirmar, vai chamar a igreja novamente para dizer: olha, a igreja precisa entender que ela tem um único Senhor, ela tem somente um Senhor, que se chama Jesus Cristo. E para piorar, toda aquela idolatria estava debaixo da estrutura da igreja romana. E aí Lutero, então, ele vai contra esse sistema, ele vai contra essa maneira como eles estavam lidando com Cristo. Ou seja, a glória de Cristo estava sendo dividida por outros ídolos, e toda aquela idolatria estava completamente vinculada à estrutura da igreja. Lutero, então, ele vai posicionar contra, dizendo o seguinte: que Cristo é suficiente. Para que eu e você tenhamos a salvação completa e perfeita, nós não precisamos de mediadores. A Igreja Católica havia colocado mediadores entre Deus e os homens. Maria e outros santos foram sendo colocados como instrumentos de acesso a Deus. E a palavra vai dizer que não, que somente por meio de Cristo Jesus nós temos acesso a Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, como está escrito lá em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Somente Cristo é o verdadeiro e perfeito mediador entre Deus e os homens, para que a nossa salvação seja realizada plenamente. Jesus, ele não é mais um dos caminhos. Jesus, ele é o caminho perfeito. Jesus não é mais um panteão, mais um Deus. Ele é o único. Ele é o único, e fora dele não há salvação. Ele, sendo Deus, ele se esvai, ele se torna como um de nós, para nos dar a possibilidade
de ser o substituto de toda a maldição, de todo o pecado. Ele assume na cruz para que eu e você, nele, pudéssemos ter a garantia da salvação. Nessa manhã, eu quero lembrá-lo que você não precisa de outros deuses, de outros ídolos, para te conduzir ao coração de Deus. Você precisa de Jesus. E eu quero convidá-lo nessa manhã, se você ainda não fez isso, a abrir o seu coração e falar com toda a sua força: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor faça parte da minha história. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Confie ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor e muito mais o Senhor fará. Pai, nessa manhã, muito obrigado, porque nós temos a segurança que em Jesus, nós temos plena segurança. Nós não precisamos de outros ídolos, nós não precisamos de outros deuses, porque todos eles não passam de pedra, de mármore, de madeira, mas nós temos um Jesus que está vivo, que está assentado à destra de Deus Pai, que por meio do seu Espírito está presente em nossas vidas. E nessa manhã eu quero pedir a tua bênção, ó Deus. Talvez essa pessoa que ainda não recebeu como único e suficiente Salvador, que seja este dia, esta oportunidade para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa manhã tão preciosa que o Senhor nos dá. Nós oramos em nome de Jesus.